Deus está aqui nesse lugar. Sabe, a Bíblia é um livro de dois caminhos: um caminho de vida e um caminho de morte. A Bíblia é um livro de dois caminhos, sim e não. Não tem como ficar no meio, não tem como ser meio termo. A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores, você tem que servir a um Senhor. A Bíblia também diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Você tem que saber que tipo de água você é. Ou seus pés estão caminhando para o céu, ou seus pés estão caminhando para o inferno. Não existe purgatório na Bíblia. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Sabe, a Bíblia diz que naquele grande e terrível dia, o Senhor vai voltar. E Ele vai estar diante de um povo, que Ele vai falar bem assim: olha, venham, entrem aqui, benditos do meu Pai. Eu tenho uma vida eterna para vocês. Mas a Bíblia diz também que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E a Bíblia diz que nesse grande dia em que uma parte Ele vai falar, venham, entrem aqui, a outra parte Ele vai falar bem assim, não, vocês não podem entrar, porque eu não conheço vocês. E aí muitos vão falar bem assim, eu fui lá na conferência Faz Chover, eu fui lá com o Fernandinho, eu sei cantar todas as músicas de fulano, Beltrano, não sei quem e tal. Não, e ele vai falar bem assim, olha, eu não sei quem vocês são, eu não posso deixar vocês entrarem, eu não sei quem vocês são. Sabe, a Bíblia é um livro de dois caminhos. Para onde os seus pés estão direcionando? Para onde você está caminhando? Eu não sei se você já ouviu pessoas falando bem assim, olha, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, eu não faço mal a ninguém, eu não, isso e aquilo tal. Olha, não adianta você ter só fé. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não tem como. Se você diz que tem fé em Deus, você tem que conhecer esse Deus a quem você tem fé, e você tem que praticar aquilo que esse Deus manda você fazer. Então não pode ser assim, eu falo uma coisa com os meus lábios, mas eu vivo de outro jeito. É como se eu falasse que eu amo meus filhos, mas na real, no dia a dia, eu não mostro nada do que eu amo os meus filhos. Sabe? Se você tem fé em Deus, você tem que viver isso, você tem que andar com essa forma, você tem que falar, você tem que pensar, você tem que agir como essa fé. Sabe, nós estamos aqui essa noite e o dia foi maravilhoso, e eu quero agradecer mais uma vez. Como Paula disse, nós sonhamos com esse dia, nós estamos felizes demais de vocês terem nos acolhido aqui nessa terra, nessa cidade. Mas eu não posso voltar para a minha casa junto com a minha esposa e os meus filhos sem te dizer isso. Se você não tomar uma decisão radical ao lado de Jesus, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Sabe de outra coisa? Você não tem que buscar Jesus com medo do inferno. Você tem que buscar, porque o amor dele te constrange. Você tem que ir até ele, porque o amor dele te constrange. Porque ele é tudo de melhor. Sabe, tudo que eu preciso, tudo que você precisa é conhecer Jesus, é prosseguir conhecendo Jesus. Tudo que a gente precisa é realmente entrar, mergulhar na vida de Jesus, se entregar totalmente a Ele e deixar Ele governar a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, não responda com a sua voz, com a sua boca, responda na sua mente e no seu coração. Ninguém responda com a sua voz. Pense. Quem é que decide as coisas para você? Quem é a máxima autoridade na sua vida? Quem é que diz sim e não
para você? É você mesmo? Ou é Ele? Dá uma olhada assim, checa assim a sua mente, checa o seu coração, olha para as suas mãos, as obras das suas mãos, elas são para quem? São para você. Para onde que os seus pés estão caminhando, estão gastando, e você está gastando a sua força, está gastando, sabe, toda a sua juventude, a sua vida toda. Para quem que você está fazendo? Talvez você diga, para Jesus, mas eu quero te forçar com você. Pense, seja sincero. A Bíblia diz assim, ó, sonda o meu coração. Será que você está vivendo para Jesus? Será que Ele é a máxima autoridade da sua vida? Será que é aquele que Ele é aquele que diz sim, aquele que diz não? Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta metade do seu coração para Ele e a outra metade para você mesmo. Não adianta você viver para as suas paixões e também viver para Ele, sabe? Não dá para ser assim. Ou o seu coração é unicamente dele ou nunca foi dele. Não adianta você levantar a mão para o céu e falar eu te amo, Senhor, e aí a mesma mão que você levanta para Deus, tantas e tantas vezes é a mesma mão que você coloca sobre a sua namorada ou o seu namorado, aonde não deve ser colocado. Não adianta você abrir a boca e falar eu te amo, eu jamais serei o mesmo, e aí a mesma boca que você diz isso é a mesma boca que você vive beijando um e outro, trocando de um e de outro, ficando de um e com outro. Não adianta pular aqui dentro, e aí o mesmo corpo que você pula aqui dentro, tantas e tantas vezes é o mesmo corpo que você pula de motel em motel com um e com outro. Não adianta. Ou você é dele, ou você não é dele. Deus não está à procura de uma coreografia, de uma performance. Deus não está à procura, sabe, de uma voz legal, de músicas legais, não, ou de uma boa pregação, ou de você estar aqui, sabe, poxa, que legal, que emocionante. Nossa, a gente sente uma emoção. Lá no mundo também se sente uma emoção, e você sabe disso. Se você não nasceu na igreja, você já foi para shows, você já foi para eventos, você sabe que lá a gente também fica emocionado. Não é uma emoção, é uma direção. Cristo quer dirigir a sua vida, quer governar a sua vida. Ele quer ser o centro da sua vida, a máxima autoridade, a coisa mais importante da sua vida. Sabe, a Bíblia diz que Deus exaltou Jesus. A Bíblia diz que nada do que foi feito se fez se não fosse por Ele. Você consegue entender isso? A Bíblia nos conta que o Pai, Ele exalta o Filho. A Bíblia nos conta que o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo aquilo que o Filho diz. Nós temos 3 filhos. O Abner, que estava tocando ali, a Maria, que está ali, e o Asaf, que está ali atrás. Sabe, eu ando com a foto dos meus filhos. E o Asaf, ele gosta de surfar. Então, ele tem lá o cabelão dele e toda a marra dele. E aí eu mostro para as pessoas, olha, ele gosta de surfar, ele é meu filho. Eu começo a falar o que ele é para mim. O Abner já gosta de andar a cavalo e eu mostro lá as coisas que ele faz. E Maria, ela é a culpada por eu ser tão gordo. Porque ela sempre faz alguma coisa para me engordar. E ela diz, você quer um brigadeiro? Você quer um suco? Você quer isso e isso e isso? E ela bota uma touca e ela se veste ali de Masterchef e ela começa a fazer coisas para mim e eu mostro. Sabe, a Bíblia diz que Deus exaltou Jesus. Agora pense comigo. Eu sou pai, eu sou imperfeito. Eu não gostaria de eu estar mostrando aquilo que os meus filhos fazem. E aí alguém olhar e falar bem assim, eu não quero isso, isso é ridículo, isso é feio. Agora pense comigo, Deus exaltou Jesus. E quando você olha para o sacrifício de Jesus, quando você olha para tudo aquilo que Ele fez, como Ele te amou, e você vira as costas, e você diz, eu não quero saber disso, eu não quero isso para a minha vida, isso é ridículo. Você pode imaginar como que fica o coração de Deus? A Bíblia diz que a ira de Deus cai. Aquele que confessa Jesus Cristo, ele está salvo, mas aquele que
não confessa a Jesus Cristo, já está condenado. Tudo que eu e você, a gente precisa nessa noite, é sair daqui com um objetivo, uma prioridade urgente. Algo assim que a gente vai sair daqui não com emoção, foi legal passar o dia junto, poxa, bom, a palavra do Kaique foi legal, do Carlito, do Nick, poxa, a ministração do André foi boa. Não, a gente precisa sair daqui falando, eu tive um encontro com Ele, eu vou viver para Ele. Eu não vou andar mais sem Ele. Quem vai governar a minha vida vai ser Ele. Os meus sonhos não são mais os meus sonhos, mas eu quero viver o sonho dele. Porque os meus sonhos, olhe para mim, os meus sonhos, eles podem virar pesadelo, mas o sonho de Deus não. Os meus sonhos são limitados, eles são pequenos, eles são do meu tamanho, mas os sonhos de Deus são infinitos. Então eu não quero viver os meus sonhos, mas eu quero viver o sonho dele. Eu não quero viver mais a minha vontade, porque a minha vontade não presta. Eu sou imperfeito. Você acha que uma pessoa imperfeita consegue guiar a outra pessoa? Não. Você acha que você, com emoções e com o coração todo, sabe, errado, e com a mente limitada, você consegue guiar os seus passos? Você não consegue. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então você tem que fazer uma escolha, ou você vive a sua vontade ou a dele. O que nos importa aqui essa noite é sair daqui falando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e que ele seja o centro, que ele seja o único na nossa vida. Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um grande amor. Um grande amor. E esse amor é o Filho de Deus. Ele quer entrar, ele quer governar, ele quer assumir o controle da sua vida. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele diz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está aqui. Ele não vai abrir com força a sua porta e falar, agora eu vou governar a sua vida de qualquer jeito, eu te cacei e você é meu. Não. Ele simplesmente deu uma prova de amor para você. A Bíblia diz que Deus te amou de tal maneira que deu o seu único filho por amor a mim e a você. Talvez você nunca tenha recebido um beijo do seu pai, talvez você não saiba nem quem é a sua mãe, talvez você já tenha sido deixado por tantas pessoas, talvez tantas pessoas que você esperava amor, você foi traído. Você ouviu aqui a história do Kaique, de onde ele não esperava coisas terríveis acontecer. Talvez tenha sido assim com você, mas sabe, existe um pai que está aqui essa noite, e ele disse, olha, eu te amei e eu te amo de uma maneira tão intensa, tão louca, que eu dei o meu filho por amor a você. Eu não daria metade dos meus filhos por amor a ninguém, mas ele disse, eu dei o meu único filho por amor a você. Torna a dizer, talvez você não saiba o que é amor, talvez você nunca tenha escutado eu te amo, talvez tudo que você tenha escutado é assim, olha, você vai ser igual a família da sua mãe, você vai ser igual a sua tia, você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém, você vai ser um fracasso. Mas ele não fala isso de você. Ele diz, mesmo que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, ele diz, eu jamais me esquecerei de você. Ele escreveu o seu nome na palma da mão dele. Ele tem você como a menina dos olhos dele. Você consegue entender? Você é amado. Você é amado. Ele não me ama mais porque eu estou aqui em cima. Ele não ama mais o pastor Carlito, o Kaique, o André, o Nick, porque a gente está aqui em cima e a gente parece ser super espiritual. Não. Ele te ama. Ele ama você. Cada um de você que está aqui. Ele quer você.
Ele não vai deixar você até que o seu coração seja totalmente dele. Houve uma época na minha vida, um tempo na minha vida que eu desisti de mim mesmo, que eu desisti da minha força, do meu jeito, da minha vontade, e eu simplesmente disse: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. E nessa noite, seja você cristão ou não, talvez você esteja na igreja há 10, 20 anos, eu tenha nascido na igreja, mas talvez você esteja governando a sua própria vida, do seu jeito, da sua maneira, e não é isso que Ele quer para você, não foi isso que Ele sonhou para você. Ele quer ser o seu bom pastor, porque se Ele for o seu bom pastor, nada vai te faltar. Se Ele for o seu bom pastor, Ele vai te levar a pastos verdejantes e a águas tranquilas, Ele vai trazer refrigério à sua alma, bondade e misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida. Você consegue entender isso? O óleo, a unção vai cair sobre a sua cabeça e o cálice vai transbordar. Ele quer ser o seu bom pastor. O seu bom pastor. O seu bom pastor. Eu queria que você fechasse os seus olhos, aonde você está. E eu queria que você orasse. Você mesmo. Durante o dia a gente orou uns pelos outros, mas agora você vai orar por você mesmo. E você vai falar aquilo que eu não posso falar. Eu não te conheço, mas Ele te conhece e Ele te quer. Então eu queria que você rasgasse o seu coração para Jesus, abrisse o seu coração para Jesus e dissesse para Ele: venha, Senhor, vem governar, vem morar, vem habitar, vem dirigir a minha vida, venha tomar as decisões, venha dizer sim e venha dizer não, seja dizendo sim, seja dizendo não. Eu quero te seguir e eu vou te seguir, independente das coisas que vão acontecer, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou te seguir, eu vou te seguir. Eu não tenho para onde ir, eu não quero mais voltar para mim mesmo, eu não quero mais voltar para os meus sonhos. Eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver a sua história, eu quero viver tudo que o Senhor desenhou para mim. Então eu vou te dar alguns segundos para você orar e você conversar e se acertar com Deus. Diga: e minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Sim, toma minha vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Quando você abre a porta do seu coração, você está dizendo: olha, eu não quero viver a minha vontade, mas eu quero viver a tua vontade. Então quando você abre a porta, você está se entregando para Ele. Ele não diz: eis que estou à porta e bato, e aí se alguém fizer isso, não, é só abrir. Como você viu aqui no início, você não vai conseguir vencer o pecado sozinho. Você não vai conseguir viver, sabe, sozinho. Você não vai conseguir viver, sabe, vencer as suas lutas, os seus desafios sozinhos. Você não vai conseguir, sabe, ter um namoro santo, ter um casamento santo. Você não vai conseguir ser um pai sozinho, um filho sozinho. Porque a carne, ela sempre vai te perturbar. Mas existe um jeito de vencer a carne, vencer o mundo e vencer o diabo. É quando você se rende a Ele.
Se rende a Ele. Se rende a Ele. Se rende a Ele.